estarem aqui hoje. E também os agradecimentos que eu preciso fazer e que eu faço com prazer ao Sociofilo, esse grupo predominantemente masculino, mas não só, como vocês estão vendo hoje, estou aqui fazendo esse papel, e o Sociofilo também é um espaço para mulheres, mas é um grupo que é um ambiente muito fértil, muito receptivo, e tem sido bastante produtivo para mim também no meu trabalho. Então eu queria fazer esse agradecimento pessoal, especialmente na figura do Frederic, mas também do Diogo, dos colegas que estão aqui, o Raul, e todo esse conjunto que a gente acha que está crescendo como grupo, e isso eu acho que se torna visível também, né, no espaço do IESP. Essa jornada é um reflexo disso. E então vim aqui hoje um pouco nesse lugar de mulher e antropóloga, ou seja, no lugar da margem aqui no IESP, mas na verdade então um pouco para trazer para vocês um outro ponto de vista, e essa também é um pouco o exercício da antropologia, né? Tratados, modos outros de estar no mundo, da diferença cultural, um pouco para também pensar esse exercício de ir até o outro para pensar o si mesmo, né? E eu vou começar nessa primeira parte falando então do Ingold, apresentando de forma mais resumida a proposta dele, para depois então entrar em como esse trabalho me ajudou a pensar esse mundo da cegueira, né? Essa forma de estar no mundo que o Frederic apresentou também, e que eu fico orgulhosa dessa apresentação. Então, para a gente começar, eu acho que é importante, inclusive, para marcar um pouco o lugar de onde a antropologia está se aproximando, né, desse campo. Assim. A gente costuma falar em estrutura e ação na sociologia, e isso aparece na antropologia como natureza e cultura. Né, essa grande oposição que é bastante debatida e que situa também um pouco o trabalho do Ingold. Né, ele está dialogando com essa oposição, que é uma oposição da modernidade, e a proposta dele é ultrapassar esse binarismo, né, e além, superar esse binarismo. Então, vou só descrever um pouquinho aqui no quadro para eu não perder esses conceitos, tá? Tá bem? Eu estou colocando um pouco para a gente, porque essas são as três oposições que o Ingold vai trabalhar na obra dele. Tá? Que fazem parte, essa oposição natureza e cultura, realidade e representação, corpo e mente. Né? São oposições que vão fazer parte de um quadro que ganha uma organização do século XVIII, associado à modernidade. Né? O paradigma ocidental para essa oposição, como fala o Descolar, né, é um paradigma dualista, um modelo então de interpretação da realidade social que se caracteriza justamente por uma dicotomia entre os dois domínios, né, da natureza e da cultura. Por exemplo, de um lado a gente vê uma natureza única, indivisível, né, inata, que está ali dada, versus uma diversidade de culturas, né, que são culturas construídas pelo esforço humano. Então, culturas que estão então na margem do plural e a natureza na margem do singular.
Em cima dessa oposição que foi naturalizada, já naturalizada, né, que no final do século XIX, então, passa a se distinguir as ciências do espírito, as ciências humanas, né, das ciências da natureza. Estou falando tudo isso um pouco para situar, a gente vai chegar no Ingold, né, nessa discussão. Então, essa outra oposição, corpo e mente, a gente também vê um pouco no trabalho do Durkheim, né, quando ele fala do homem duplex, né, que o homem é corpo físico universal, de um lado, dirigido por instintos, e, por outro, é um corpo socializado, superior e moralmente imbuído, né? Então, onde está o conceito de representações coletivas também de Durkheim, no lado da mente. Então, o corpo físico aparece aí um pouco na obra tanto do Durkheim, depois um pouco do Moss, naqueles técnicas corporais, né, como uma tábula rasa, um artefato a partir do qual a ordem social é criada, né. As representações, então, e as categorias sociais são inscritas nesse corpo, que vão agir como um significante local de mundos morais e sociais. Então, no centro dessa problemática, natureza e cultura, mente e corpo, né, realidade e representação, está justamente o que nos define como ser humano, né? Então, a humanidade surge nesse período como um tema peculiar da antropologia. Então, desse contexto histórico, a gente herda justamente o pensamento dualista, que vai marcar a forma da modernidade entender o próprio significado de humano. Gerando, então, duas noções de humanidade. Uma noção da humanidade como espécie, que é a humanidade biológica, né? E a noção de uma humanidade como uma condição moral, né? Como uma humanidade social, cultural. Então, a associação dessas duas noções de humanidade, como espécie e moral, ela dá origem a uma concepção muito particular da modernidade, que é aparentemente paradoxal, né, de que nós, seres humanos, somos animais, por um lado, ao mesmo tempo que a animalidade é exatamente o oposto do que define a humanidade. A partir do momento em que somos seres com cultura, nós nos tornamos humanos, né, e aí a gente está sempre todo se distinguindo dessa animalidade. Então, a noção de cultura, a capacidade da razão, a linguagem, né, ela vai fundamentar no pensamento ocidental moderno essa singularização do humano frente aos animais. E essa palavra, então, humanidade, ela vai deixar, isso já é uma leitura do Ingold sobre essa distinção, né? Essa palavra humanidade, ela deixa de ter uma conotação inclusiva, no sentido de ser uma província, né, um homo sapiens dentro de um reino mais amplo, que é o reino dos animais, para se tornar uma qualidade exclusiva, um estado específico do ser, um nível mais alto de existência, o homo socius, né? Então, o correlato dessa afirmação, qual seria? A natureza única, humana, frente a uma diversidade de culturas, né? Então, a antropologia surge com uma problemática central, que é justamente de explicar e compreender a diversidade cultural, e mantendo a hipótese de uma natureza única por trás dessa diversidade, né? Então, eu vou esquematizar dois modelos, porque são modelos que o Ingold vai se contrapor, que é o modelo racionalista, né, o paradigma da escola sociológica francesa, e o modelo do culturalismo, a virada interpretativa ou hermenêutica, que a gente teve na aula passada um belo exemplo a partir da leitura que o Eduardo fez para a gente, né? Então, eu vou comentar, mas não vou me aprofundar, só para marcar essa distinção, né? Então, na escola sociológica francesa, que inclui o estruturalismo do Lévi-Strauss, né, tem uma busca justamente para explicar essa diversidade da cultura, né, vai existir um esforço de encontrar os universais da cultura, né, essas uniformidades empíricas que, diante da diversidade dos costumes no mundo e no tempo, possam ser encontradas em todo lugar. Então, as leis gerais de funcionamento da cultura, né, vai buscar isso
na mitologia, no parentesco, nos sistemas de parentesco. Então, a cultura é entendida aí como um conjunto de regras, né? Existe um privilégio também nessa escola da consciência racional no interior dos fenômenos sociológicos. Então, as categorias de entendimento do Durkheim, né? E as representações coletivas de outras sociedades como objeto de conhecimento. A gente vê também uma série de autores, Evans Pritchard, e o próprio Moss, né, que vai continuar essa proposta do Durkheim de pesquisar as categorias de entendimento humanas. Então, a primazia desse paradigma é da explicação, né, explicar essas leis universais, leis gerais da cultura humana. Eu vou rapidamente comentar também, porque é a base também da versão interpretativa, que é o culturalismo norte-americano, que surge em torno da figura de Franz Boas, que tem toda uma herança de leitura do romantismo alemão. Ele próprio é alemão, mas fez a sua carreira de antropologia nos Estados Unidos. E é em torno da figura dele que surge um conceito bastante importante, antropológico, de relativismo cultural, né? Então, a ideia seria não compreender essas leis gerais, não é a busca das leis gerais e universais da cultura, mas compreender a cada cultura em sua especificidade, né? Cada costume em seu contexto, porque isso tudo porque ele está se opondo a uma prática anterior do evolucionismo que tirava o contexto, um costume, né? Um artefato do seu contexto cultural e tentava explicá-lo colocando numa lógica linear e evolutiva, né? A ideia de progresso, a ideia de uma humanidade que estava a caminho da civilização. Então, o Boas vai dizer que não, que, na verdade, cada costume tem que ser compreendido no seu contexto. E aí a ênfase no trabalho de campo já começa aqui. E a mudança, então, é de uma ideia de cultura no singular, como no evolucionismo, que a cultura humana seria única, sendo que no evolucionismo existia essa ideia de cultura única, era sinônimo de civilização. Para o Boas, as culturas têm que ser entendidas nas suas particularidades. Então, as culturas são plurais, né? Passa a se falar no plural. E a escola que segue o culturalismo, a Margaret Mead e outras antropólogas, Ruth Bennett, vão então buscar justamente os padrões de cultura, né? Os estilos de cultura, essa ideia de ethos, é importante o ethos cultural. A diversidade, então, toma o lugar da padronização, que era o modelo mais da escola sociológica francesa. Então, uma terceira virada, que aí é a virada interpretativa ou hermenêutica, que acontece em diversas ciências, diversas áreas das ciências humanas, na antropologia também está muito em torno do Geertz, da figura do Clifford Geertz, né? Que vai, então, justamente entender a cultura como uma forma específica com que os atores criam e produzem os seus valores, as suas crenças, né? Os seus significados e os seus meios de vida. Então, ele está interessado no conjunto de mecanismos simbólicos que controlam o comportamento, que justamente naquilo que faz o vínculo entre o que os homens são intrinsecamente capazes de se tornar e o que eles efetivamente se tornam. Ele faz essa comparação de que a gente nasce com a capacidade de viver infinitas vidas, mas a gente vive apenas uma, e essa uma que a gente vive é informada por essa cultura, e é nisso que ele está interessado, né? Nesses códigos culturais que informam o comportamento. Então, o ser humano não realiza a sua natureza numa humanidade abstrata, mas sim numa escultura específica. Então, é uma abordagem semiótica que está interessada nessa natureza intersubjetiva da ação e da interação humana. Preocupação, então, é como que a representação e a linguagem produzem sentido, né? Então, também outra imagem bastante clássica do Geertz é a cultura como uma teia de significados, né?
E a ideia aqui é que essa teia de significados formados pelos signos, né, pelos códigos culturais, ela pode ser lida pelo antropólogo como se fosse um texto, né? Então, essa relação com a linguagem é muito forte. E o papel da antropologia, então, seria interpretar todos esses códigos culturais distintos de cada cultura específica e traduzir justamente. Então, são realmente as palavras que presentes na linguagem, né? Na literatura, inclusive, vai se tornar um campo importante aí. Então, ao invés da explicação, que era a preocupação lá do paradigma da escola francesa, agora a preocupação é compreender esses códigos culturais. Então, a palavra passa a ser compreensão. Essa virada hermenêutica justamente vai negar a existência de um núcleo de sentido, né? O sentido vai se produzir justamente no jogo de interpretações, no qual tanto o objeto quanto o sujeito estão inseridos e se modificam simultaneamente. Entra aí a importância do contexto, como foi falado na última aula do Gadamer, né? Análise de discurso, construtivismo social, né? São correntes que estão influenciadas por essas ideias. O que se caracteriza aí? O mundo natural da natureza permanece intocado, né? Um bloco monolítico sobre o qual se projetam representações, significados, variações de sentido. Então, a partir das representações que as diferentes culturas fazem desse mundo, é que a gente tem acesso a ele. Por exemplo, teve um exemplo que o Eduardo trouxe na última aula sobre a bola, o papel da bola no jogo. Não sei se quem estava aqui se lembra, né? E como que isso influencia o contexto e o significado dos atores que estavam naquela relação, supondo um jogo de basquete ou um jogo de futebol, né? A bola, então, adquire um significado específico naquele contexto de jogo. Num outro contexto, ela vai adquirir um outro significado. Então, mas o que fica claro é que são os jogadores que projetam significado no objeto. A bola em si não teria nenhuma agência, né? A gente vai... eu estou passar por agora para a antropologia ecológica do Ingold, mas eu não quero adiantar demais, porque vocês vão ter uma aula sobre Latour, né, que isso também é uma questão importante para ele, a agência dos objetos e tal. Mas o Ingold tem uma visão específica para essa ideia, e aí eu quero um pouco trazer mais a dele do que essa comparação, porque eles estão dialogando, são autores que dialogam e que concordam e discordam em alguns pontos, né? Então, mas de qualquer maneira, a antropologia ecológica do Ingold, ela pode ser aproximada de outras correntes que vão começar a dar primazia às práticas, né? Às ações, né? E a agência humana, o papel justamente dos objetos, dos não humanos na constituição do social, né? Então, também pode ser aproximada de uma virada ontológica nas ciências sociais, que nos estudos de ciência, tecnologia e sociedade, isso está muito forte, né? Na figura do Latour, do John Law, da Anne Marie Moll, que vai falar sobre o corpo múltiplo, né? E também o próprio Descolar, o Viveiros de Castro, na antropologia, né? Então, mas essa aproximação eu estou fazendo no sentido justamente dessa importância que passa a se dar às práticas e às ações e a influência dos outros seres, que não apenas humanos, nessa formação do que significa a sociedade, né? E o Ingold, ele vai ter justamente uma influência fortíssima da fenomenologia, tanto de Heidegger quanto do Merleau-Ponty, e também de um outro autor que é da psicologia ecológica, que chama Gibson, e ele fala da teoria dos affordance, uma palavra mais difícil de traduzir, mas que vai se referir às possibilidades de ação
que um objeto ou o ambiente vão propiciar para aquele que está naquele lugar, né? O próprio ambiente e o próprio objeto já propiciariam uma ação, né? Isso Gibson, né? Justamente vai falar de uma orientação no mundo que é perceptiva, né, e que deriva justamente dessa dinâmica de oportunidades na relação entre o sujeito e o ambiente. O ponto de partida dele, do Ingold, fenomenológico, vai então tentar entender justamente que o mundo e a realidade humana são ontologicamente inseparáveis, né? Então, nosso envolvimento prático com as coisas é anterior ao pensamento do mundo lá fora. Isso é marca da fenomenologia dele. Então, tomar justamente como base esse engajamento prático dos seres com seus ambientes para compreender as diferentes formas de ser no mundo, trazendo o conceito do Heidegger. E do Merleau-Ponty, ele vai justamente aproveitar essa ideia da percepção como um fenômeno que deve ser compreendido no contexto da ação e da incorporação, né? Então, o sujeito perceptivo, com todos os seus sentidos, né, ele seria a condição corporal de habitar o mundo e de experienciá-lo, né? Então, a gente vai ver que ele vai realizar justamente o esforço de pensar os seres humanos e o seu lugar no mundo a partir de processos de desenvolvimento e da propriedades dinâmicas que vêm de campos que são relacionais. Os seres humanos estão sempre em relação com outros seres humanos, com o ambiente, com as coisas, e a partir disso ele quer pensar como que esses processos se dão de desenvolvimento. Não são processos em que a gente atua sobre um mundo já existente, mas no processo o próprio mundo e o próprio ser, o indivíduo, o ser humano, se dá. Que para ele também não é o indivíduo, ele não usa, eu acho, essa palavra indivíduo, não me lembro dele usar, porque ele vai justamente pensar esse lugar de abertura dos seres, né? Então ele usa muito o conceito de organismo, ele prefere organismo, né? Então, justamente na articulação do organismo com o ambiente, por meio do desenvolvimento de habilidades práticas, que ele vai tentar buscar essa indissociabilidade entre mente e corpo, né? Então ele vai dizer que são coisas indissociáveis. Não dá para a gente dizer que existe um corpo separado da mente, né? E ele vai se opor bastante à vertente cognitivista da representação, né? Que vê a representação como um processo de input que você capta as informações do ambiente e gera uma imagem, uma representação no cérebro. Ele vai contestar essa leitura, né? Então, há algumas consequências dessa leitura que ele está propondo. Uma delas é essa, de ver todo o organismo como um sistema aberto para ele, e que é qualquer organismo, né? Não só seres humanos. E esse sistema aberto vai ser gerado justamente num campo relacional que vai atravessar a interface com o seu ambiente. Eu sei que tudo isso também deve estar parecendo um pouco abstrato, mas eu tenho a esperança que na segunda parte da aula isso fique um pouco mais claro a partir da prática, da etnografia, né? De como que isso pode ser, como que a gente pode desenvolver esse olhar para o mundo, para as coisas e para as relações, né? Então, um outro ponto que ele marca de que todo organismo está num processo permanente de transformação, né? Não existe um invólucro já pronto e acabado. A gente está o tempo todo em transformação. E então, os modos de engajamento dos seres no mundo são justamente os processos no qual seres vivos de todos os tipos, naquilo que eles fazem, vão constituir o quê? A condição de existência para os outros seres, tanto para si próprios, quanto para os outros seres, quanto para as próximas gerações, né? E aí ele dá uma primazia justamente nesse processo do tornar-se, do fazer, mais importante para ele do que a substância, do que algo que já está pronto, já está dado. Então, nesse livro, que foi recém-traduzido
que eu acho que é bem interessante também, é um livro mais marcante, que foi bastante marcante também, é o livro anterior, Perception of the Environment, acho que não tem tradução, né? E esse Estar Vivo foi lançado em 2010 por ele, é uma série de artigos, mas também tem uma virada, eu acho, na própria obra dele, que eu vou comentar um pouquinho aqui também, que ele sai um pouco, ele não abandona a fenomenologia, mas ele vai incorporar bastante Deleuze, né, o trabalho de Deleuze e Spinoza, a perspectiva de corpo em Spinoza, está bem forte nesse segundo livro dele. Então, justamente essa ideia de condição, ele vai tentar falar dessa condição do que significa estar vivo, né? Estar vivo para o mundo. Justamente para ele seria essa capacidade elevada de você sentir e responder na percepção e na ação a um ambiente que está sempre em fluxo, né? Que não permanece o mesmo de um momento para o outro. Essa ideia de fluxo é que vem um pouco, né, do trabalho do Deleuze. Mas isso significa o quê? Uma quebra também com essa orientação antropológica anterior, que estava muito centrada, anterior não, paralela, né? Existe concomitante essa outra leitura, mas ele está quebrando essa orientação da linguagem, né? Essa orientação centrada na linguagem e na análise de discurso. Então, para ele, o corpo, e aí a influência do Spinoza, o corpo e os seus afetos são fundamentais. Então, o corpo seria, ao invés da mente, invertendo essa dualidade moderna, né, seria um novo modelo que, na verdade, traria essa possibilidade de entendimento para as ações e para a vida, né, no mundo. Mas esse conceito de corpo, ele vai se estender para além dos humanos, não é um corpo físico apenas humano, é um corpo que inclui animais, plantas, minerais. Então, ele usa justamente o conceito de organismo para isso, que é uma noção relacional. Novas relações de possibilidade de ação vão emergir devido justamente às influências recíprocas dos organismos nos seus ambientes. O organismo individual vai ser ele próprio reciprocamente formado pelos seus encontros ao longo da vida com outros organismos. Então, não tem uma essência do corpo, né? Ele é formado justamente pelas muitas relações, pelos fluxos nos quais ele se envolve. E aí, ele traz uma discussão que é bastante interessante, porque ele vai dialogar justamente com essa ideia de materialidade, artefato, que vai ser trazido um pouco no trabalho, acho que do Latour, mas que ele vai discutir um pouco com isso, porque ele não entende que os objetos são algo com uma forma própria e acabada. Para ele, os próprios objetos também estão em fluxo. Então, ele vai falar, ao invés da materialidade, ele vai falar dos materiais e das suas propriedades. Os materiais têm propriedades específicas, aquela ideia do Gibson, né, que nos convidam a determinadas ações e não outras, né? E aí ele está até, inclusive, ele usa essa ideia aqui no livro, ele sugere que a gente coloque uma pedra, molhe uma pedra, pega uma pedra que seja transportável, molhe uma pedra e coloque em cima da mesa enquanto você lê o livro, né? E no final de um capítulo ele vai justamente falar dessa transformação que você pode observar na pedra a partir de, sei lá, 1 ou 2 horas. Se a gente botasse aqui no final da palestra, a gente poderia fazer esse exercício de observar a transformação da cor, a transformação se está úmido, se está seco, quais são os locais, como que a pedra absorveu ou não esse líquido. Então, a própria pedra, todos os materiais estão vivos o tempo todo e estão trocando substâncias com o ambiente. É disso que ele está interessado, né? Então, ele vai, nesse exemplo da pedra, a ideia é dizer que a própria pedra tem história, e ela tem história que é uma história forjada na relação dela com os ambientes, os organismos que estão ao redor.
Então, é justamente essa ideia de que a nossa composição material, né, de materiais, ela precede, inclusive, os nossos sentidos. Então, justamente, os objetos, os corpos, os sujeitos e os ambientes para o Ingold não são unidades, né? Não são unidades identitárias. Ele, inclusive, faz uma própria crítica ao conceito de paisagem, né? Como algo que está lá, que está dado. Vai falar de ambiente, né? Eles se formam num campo de relações, né? E oposições, mas são entidades que estão abertas, atravessadas justamente pelo fluxo dos diferentes seres, dos diferentes materiais, e que todas essas histórias desses materiais vão formar traçados. Ele tem essa imagem, né, desse entrelaçamento no fluxo contínuo da vida orgânica, que vai criar justamente a sua capacidade de se reproduzir nos seus ambientes, no contexto específico. Outra imagem que é interessante é que ele vai falar do caminho, por exemplo, que as formigas fazem na Terra, né? Elas deixam marcas no caminho a partir do seu traçado, das suas ações, do seu modo de vida, que são semelhantes às marcas deixadas pelos seres humanos. Então, para ele, não tem uma diferenciação nesse sentido. Todos nós nos movemos e agimos no mundo por meio de linhas, de traçados. E aí está muito forte também a ideia de linha deleuziana, né? E então ele vai encontrar que a percepção e a ação são justamente comuns a todos os seres que habitam a atmosfera, né? Ou seja, ele defende a possibilidade da gente imaginar a produção de sentido sem a mediação da cultura, né? Outros organismos, outras fontes de sentido, para além ou aquém da cultura, são possíveis para o Ingold. E aí não se trata justamente da gente se apropriar do ambiente com a mediação da cultura, e com isso a gente incorpora esse ambiente na nossa teia de significados humanas, né? Mas sim de reconhecer a singularidade da perspectiva dos diversos organismos que habitam esse mundo, os diversos modos de habitar. Então, essa palavra habitação, modos de habitar, também vai se tornar um conceito importante para ele. Justamente aquilo que eu estava falando, a própria formiga tem um modo de habitar, e ela é uma outra fonte de sentido. E aí reconhecer justamente a singularidade dessa perspectiva da formiga, o que seria o mundo dessa perspectiva, né? Então, ele vai enfatizar justamente a continuidade e a simetria entre a experiência humana e a dos demais seres que habitam o mundo. Ele tem o foco toma como foco a atividade em si, sabe? O movimento, independente de quem que está realizando, se é a pedra, se é a formiga, se é o ser humano. E aí o caminho para ele, para o conhecimento, vai se dar justamente no engajamento e na imersão dos sujeitos nesse mundo imediato e material da existência. Então, ele vai defender uma antropologia que é engajada, a gente chama, uma antropologia que tem como foco uma participação prática no mundo, né? E o empreendimento antropológico, para ele, vai justamente abordar questões sobre o que significa ser humano, sobre as possibilidades de ser e, na última instância, sobre a vida, né? Ele resgata esse conceito de vida e propõe uma antropologia da vida, né? E aí a ideia é falar disso não de uma perspectiva puramente abstrata ou filosófica, mas como assim, que seria um exercício de pensamento, mas sim a partir do contato direto, dessa participação prática com as diferentes culturas e com os organismos em seus ambientes. Ele trabalha bastante com os Inuit, que são um povo do Círculo Polar Ártico, e do caçador, né? E uma expressão que também ficou bem conhecida dele é que a antropologia seria filosofia com gente dentro, né? Justamente porque está pensando essas possibilidades de ser, possibilidades da humanidade também,
Mas eles dizem isso também para se referir à ideia de que a antropologia que ele defende, ela se produz fora do conforto da academia. Ele propõe retirar o intelectual da segurança do seu escritório, do seu gabinete, e conduzi-lo para o mundo lá fora. Ele dá, inclusive, vários cursos práticos em que os alunos estão engajados com tarefas, com fazer coisas. Ele faz uma grande aproximação da antropologia com a arte, com a arquitetura também. E terceiro tem a arqueologia também. A cozinha também, né? Todas as atividades. Ele fala de cozinhar, realmente, alguns exemplos dele. Então, ele justamente afasta a preocupação metodológica que estava focada, está ainda, né? A antropologia tem esse foco dessa relação pesquisador-pesquisado, sujeito-objeto, mas vai reivindicar o engajamento do pesquisador nesse ambiente mundo, num exercício radical de participação, né, no fluxo da vida, acompanhando os seus traçados e as linhas que as diferentes culturas e os organismos deixam no ambiente. Então, para ele, a participação é a condição para a observação, assim como a luz é a condição para a gente ver, ou o som é a condição para a gente ouvir, né? Então, a gente aprende com as pessoas, com as suas práticas, o que elas nos ensinam, como fazer as coisas, né? E isso seria uma antropologia que não é uma antropologia sobre as pessoas, mas uma antropologia com as pessoas. Então, ele também marca bastante essa ideia do com, né? E os antropólogos, então, trabalhariam, estudariam com pessoas, imersos com ela num ambiente de atividade conjunta. A tarefa antropológica para ele é essencialmente comparativa, mas o que se compara não são objetos delimitados, mas modos de ser, né, condições e possibilidades dessa vida humana no mundo. Então, eu acho que esses eram um pouco os conceitos que eu queria trazer para essa primeira parte. Não sei, acho que a gente está no tempo certo. Vai fazer um pequeno intervalo e aí a gente voltar com uma segunda parte em que eu vou tentar trazer para vocês como que esses conceitos e algumas ideias do Ingold me ajudaram a pensar a minha própria pesquisa.